acho que a gente tá vivendo uma realidade paralela do que a família Neymar vive. O pai do Neymar vive em outro mundo, o Neymar vive em outro mundo, os amigos do Neymar vivem em um outro mundo. Bom, os diretores do Santos vivem em outro mundo. Pelo visto, o Santos virou hospital. A sensação que eu tenho é que o Santos virou hospital. E olha, eu não sou santista. E eu fiquei muito revoltada com essa entrevista do pai do Neymar. É uma coisa, assim, absurda em muitos níveis. E eu queria muito falar sobre isso, porque isso demonstra a soberba, a arrogância, tudo que a família Neymar, nos últimos tempos, vem demonstrando, assim. Então, eu vou falar sobre isso hoje no vídeo. Se você gostar já desse tipo de assunto, gostar de futebol, deixa aqui seu like. Eu sempre falo de futebol aqui no canal. Falo muito do Botafogo, mas também falo sobre outros assuntos, como nesse vídeo. Então, deixa nos seus comentários. Deixa nos comentários a sua opinião. Deixa nos seus comentários. Deixa nos comentários a sua opinião sobre isso. O que você achou, se você for santista. O que você está pensando sobre isso, se o Neymar vai embora, se o Neymar fica. O que vocês acharam da entrevista da família dele. Enfim, deixa aqui pra mim. Deixa o like, se inscreva no canal também, porque tem vídeos aqui todos os dias falando sobre futebol, falando sobre os assuntos aí mais frescos que eu consigo trazer pra vocês. E assim, gente, eu vou começar com a fala do pai do Neymar, que eu vou ler aqui, que ele fala, que ele fala assim, ó, que basicamente que o Neymar fez um favor pro Santos, né? E ele fala sobre os dias, assim, ó, vou achar. A primeira coisa que eu quero pegar aqui, o Neymar nunca ficou fora de janela de transferências. Ele sempre vai estar. E não vai ser diferente agora. Mas esse não é problema. Quem vai escolher onde ele vai estar, onde ele vai jogar, é o Neymar. E aí, o primeiro ponto que eu quero pegar é isso, porque a gente vai falar sobre o favor que ele fala que o Santos fez, né? Que fez ao Santos. A primeira coisa que eu quero falar é isso, porque a gente tem que chegar em qual mercado que o Neymar hoje tem, onde o Neymar tem mercado para jogar bola. No Brasil, eu duvido muito que ele tenha. De verdade mesmo. Recebendo o que ele recebe, tá? A gente tá falando de um jogador que vem de uma lesão atrás da outra. Eu não estou colocando aqui, gosto de deixar bem claro que eu não estou colocando aqui o tipo de jogador que o Neymar é. Porque eu acho que o Neymar é um senhor jogador, um jogador que faz diferença. A gente consegue ver isso no Santos. Que se o Neymar não tivesse chegado ali pro Paulistão, de repente o Santos teria até caído no próprio Paulistão. E a diferença que ele faz nos jogos quando ele entra aí é um fato. Mas eu quero trazer atenção aqui, porque o Neymar tem mercado onde? Na Premier League ele não tem, tá? No mercado francês também, muito pouco. No campeonato espanhol, não tem. No campeonato português, também não. Então, assim, eu tô falando aqui, ó, alemão, muito menos, né? Porque ele é frágil do jeito que é. O Neymar vai viver de lesões lá. Sobrou o quê pro Neymar? No brasileiro, eu duvido muito que mesmo o Flamengo, com as condições que ele tem hoje, de bancar o salário do Neymar. Então, assim, qual é o mercado que o Neymar tem? Onde que é esse mercado que o pai do Neymar tá falando que ele tem? Hoje o Neymar precisa mais do Santos ou o Santos que precisa mais do Neymar? São perguntas que precisam começar a ser feitas pela família do Neymar. Porque eu acho que eles estão vivendo um pouco a realidade paralela. A gente está falando de um jogador que não completa em uma temporada 30 jogos. Sabe? Que desde quando voltou pro Santos, o Neymar não marcou um gol. Né? Ele fez o gol, eu acho que ele fez um gol de escanteio, que ele faz um gol olímpico, foi belíssimo, mas eu não me lembro do Neymar fazendo 5, 6 gols. Jogando bola? Qual mercado que o Neymar tem? Eu não sei. Eu não sei. Se o foco do Neymar for a Copa do Mundo de 2026, ele vai jogar numa liga periférica novamente, que lá vai voltar para a Arábia? Vai voltar pro campeonato? Lá, tipo assim, vai jogar onde lá? Tem muito dinheiro. Tem, mas é muito pior do que qualquer outra liga no mundo. Sim, das principais. É muito abaixo do que o Brasileirão. E aí? Que mercado é esse? Que eles tanto falam. E eu que quero entender, porque eu acho que hoje ele tá tentando vender, e isso é óbvio, ele vai vender porque ele é empresário do Neymar. Né? Ele não vai chegar, ô galera, deixa eu falar aqui, não tem mercado, tá? E ele tá negociando uma renovação, é óbvio que ele vai falar isso, mas peraí também. Né? Não vamos ficar aqui enganando o torcedor do Santos, né? Porque eu acho que é isso que a diretoria e o pai do Neymar estão fazendo. Enganando o torcedor do Santos. Pra mim é tão claro que ele não vai renovar. Mas eu fico me perguntando, nessa clareza que eu tô tendo, que liga que o Neymar vai jogar? Onde que o Neymar vai jogar? Ele vai aceitar uma redução brusca de salário? Porque, gente, de verdade, eu duvido muito que o Flamengo vai pagar pra ele
a quantidade de dinheiro que o Santos hoje paga. Ai, mas traz a visibilidade. Sim, também acho que traz a visibilidade, mas eu duvido muito, muito, muito que o Flamengo vai investir em um jogador tão frágil como o Neymar, que mais fica no departamento médico do que joga. Assim, é uma realidade, é uma verdade, né? E aí, a outra frase dele, o projeto era ficar no Santos para se recuperar. Se jogasse, amém. Então, o Santos virou hospital, jogou, tá bom, não jogou, é isso aí. Gente, e os torcedores que estavam lá chorando pelo projeto Neymar, pelo Neymar ter voltado para reerguer o clube depois de sair de uma Série B, sabe? O projeto Neymar era fazer o Santos de hospital. Era esse o projeto Neymar. O projeto Neymar era, vamos ficar aqui, instalado aqui e foda-se, com perdão da palavra. Assim, se jogasse tá bom. Eu entendo, sabe, que o Neymar tá meio puto porque o time não é o que ele imagina, ou de repente vai ficar marcado na carreira dele um rebaixamento. Mas, gente, a gente tá falando aqui do Neymar perder mais apoio público, né? Que é com a torcida do Santos, que eu acho que, assim, tem muita gente que apoia sem ser santista, óbvio. Mas a torcida do Santos dá tanto apoio pro Neymar e ele vem fala que se jogar tá bom. Gente, é assim, é uma realidade tão paralela do cara ir pra entrevista e falar um negócio desse que pra mim é surreal. É de uma arrogância, é de uma ignorância, de não tá enxergando a verdade. Então a gente tá falando de um jogador que não tem mercado, porque a realidade é essa, gente. A realidade é essa. O Neymar, quando sai do PSG e vai pro Al Hilal, ele vai pro Al Hilal porque ele não tinha mercado mais em lugar nenhum do mundo. Ele não tinha. Ninguém tem dinheiro para pagar o que o Neymar quer e ninguém quer um jogador que não vai jogar. Gente, o Neymar não conseguiu jogar no Al Hilal. Ai, mas machucou. Realmente, ele machucou, ele não conseguiu jogar lá. Como ele não tá conseguindo jogar aqui no Santos? A gente tá falando de jogador genial? Sim, a gente tá falando de jogador genial. Mas um jogador que não está conseguindo jogar bola. Um clube precisa do jogador para ele jogar bola. E não é o que o Neymar tá fazendo. O Neymar trocou o Santos pela Kings League. O Neymar trocou o Santos pelo Carnaval. E o Neymar provavelmente vai trocar o Santos por outro time aí. Ai, mas é porque a gente veio pro Santos e fez como se fosse uma caridade pro Santos. Caraca, fez uma caridade. Não, o Santos fez uma caridade pro Neymar, não. Pagando o que tá pagando, mesmo no buraco que tá, porque essa diretoria aí é desastrosa. O buraco que o Santos está e salários astronômicos. Gente, eu sou botafoguense. A negociação do Santos com o Botafogo para troca, Tiquinho e o Jair, é absurda o salário que o Tiquinho recebe. Vocês acham que hoje o Textor entra em algum lugar para perder dinheiro, gente? Lógico que a gente está falando de futebol, que depende de adaptação, é óbvio, né? E isso vai influenciar, mas o Botafogo é reconhecido hoje por minimizar os erros. Vocês acham que o Botafogo ia se desfazer de um cara que, pra torcida, pra muitos da torcida, era visto como um ídolo assim tão facilmente? Por favor. Por favor, eu tô com pena do Santista que tá tendo que ler isso daqui de um cara que tá recebendo, que vai receber 105 milhões por 5 meses. Gente, 105 milhões. Ai, mas é porque se tem uma pessoa que vai sair prejudicada, sou eu. Pode ficar tranquilo que a pessoa que vai sair prejudicada sou eu. Não, 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 senhor. Você não vai sair prejudicado, porque, por garantia, até dia 30 de julho o Neymar tem que receber todo o valor. E aí? Quem tá prejudicado? O pai do Neymar? O Neymar, o Santos ou a torcida do Santos? Olha, tá claro aqui quem tá saindo. Saindo como bobo, como palhaço, é a torcida do Santos. São santistas que foram lá, choraram, que recepcionaram. Que viram o Mano Brown abraçar esse cara. E aí? E que mercado? Tá visando 2026, Neymar? Como? Vai jogar onde, meu amigo? Vai reduzir. Gente, pra jogar no Flamengo ali, ele vai ter que reduzir muito esse salário. Porque o Flamengo não vai fazer um investimento de risco tão arriscado como é o Neymar, pagando tanto quanto o Neymar recebe. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho, é uma preocupação, uma loucura que eu falo assim, meu Deus do céu, esse cara está maluco com essas falas que ele tá tendo, essas coisas que ele tá falando, ele tá louco, o Neymar não tem mercado assim, não tem mercado assim. E ele fala assim, ó, e é uma outra coisa também que eu quero pontuar aqui, ó, estou fazendo o possível para botar dinheiro para que o Neymar fique.
Mas a gente precisa colocar dinheiro em receita, porque o patrocinador quer isso, entendeu? Então calma. Até agora a gente não onerou o Santos. Se alguém vai perder dinheiro nisso aqui, sou eu. Fique tranquilo, que é o que a gente já falou, que ele não vai perder dinheiro aí. E isso aqui me coloca, tipo, o quão fora da realidade, o quanto ele tá pequenando o Santos. Deixando o Santos pequenininho, sabe? Ah, a gente veio aqui fazer um favorzinho, sabe? A gente veio aqui fazer um favor. Se ele quiser jogar, ele joga. Se ele não quiser jogar, ele não joga. Mas a gente tem que fazer o nosso favorzinho. Não aceitar ele ser aí, ó. Fazer isso aqui de hospital. Quer se tratar, Neymar? Se trata no hospital, meu amigo. Você que é um milionário, pra que você foi lá? Você não é milionário? Que recebe milhões e milhões de reais? Se trata em casa. Ele ainda fala algumas coisas sobre Safio, o pai do Neymar. E que ele não acha certo. Taranã. Eu desconfiava, eu ainda desconfio, que o projeto dele é mais ou menos um dia estar ali dentro do Santos como dono do Santos. Eu desconfio disso. Desconfio, tá? Mas é desconfiança minha. Não tem dado nenhum sobre isso. E tanto que ele fala que, mas se o Neymar for embora, eu ainda vou ficar. Mas vai ficar pra quê? Aqui eu quero, é uma pergunta que a gente precisa fazer. Ele vai ficar por quê e para quê? Para reerguer o Santos? Tá. Porque ele gosta muito do Santos ou porque ele tem algum interesse por trás? São perguntas que precisam ser feitas. Uma entrevista desastrosa, uma entrevista absurda e que deixa coisas bem claras aqui pra gente. Se o Neymar fica, ele pode ter a chance de recuperar aí o prestígio com a torcida, de reafirmar, né, o seu prestígio com a torcida, de estar ali como um ídolo realmente, ajudar a salvar o Santos, jogando, demonstrando e até cavando a sua vaga lá para 2026. Mas se o Neymar sai, o Neymar perde seu prestígio com a torcida do Santos como um ídolo. Acredito que muitos não vão querer olhar mais na cara do Neymar por estar deixando o Santos ali numa situação complicadíssima, porque com o Neymar já está complicado. Sem ele vai ficar muito pior, né? Arrisca o Neymar aí numa Copa de 2026, porque ele vai provavelmente para uma liga periférica, uma liga ruim, muito abaixo do que é o brasileiro. E provavelmente esse monte de lesão, de repente, nem consiga jogar em altíssimo nível como precisa. Então, são perguntas que a gente precisa fazer e indignações que eu fiquei, assim, que eu tô pensando, fiquei pensando na minha cabeça, pensando na minha cabeça, que eu fiquei aqui elaborando na minha cabeça o tempo inteiro. Então, me fala aí, o que vocês acham do Neymar, principalmente cientistas, deixa no comentário, porque, olha, pra mim, atingimos o teto máximo aqui da realidade paralela que essa família tá vivendo. É isso, até o próximo vídeo. Compartilhe, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse assunto aí, que é tão polêmico, tão maluco, né? De repente eu posso estar errada, mas acredito que não.